Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos na nossa apresentação para o CIET Amped 2020, a apresentação do nosso trabalho chamado Inclusão Digital de Crianças e Jovens no Brasil, alguns apontamentos críticos. Como o próprio título diz, o nosso resumo expandido, porque o trabalho ainda está em processo de elaboração, de construção analítica, ele visa fazer uma reflexão crítica, né, sobre a implementação, a situação no Brasil, que é um país tão desigual, da implementação dessas ferramentas digitais, né, instrumentalizando tecnologias de informação e comunicação para melhorar a educação. Então nós decidimos, estamos fazendo essa investigação já tem um tempo, tem aproximadamente 4 meses, e é um grupo de pesquisadores formados por mim, sou professor do Instituto Federal, pela Mônica Persona, que ela é pedagoga formada pela USP, e pelo professor Renato Gomes Vieira, professor da Faculdade de Educação na UFG. Tá? Então, o que a gente está refletindo, o tema central do nosso trabalho, é pensar sobre como o Brasil, por ser um país tão desigual, inclusive em relação a políticas públicas de acesso à tecnologia, de acesso ao meio digital, como que essa possibilidade de ensino remoto ela pode ser problematizada. Ela pode ser pensada à luz das diversas desigualdades que nós temos e que atingem diretamente as crianças e jovens. Então, a nossa metodologia de trabalho tem sido feita através da leitura crítica de alguns documentos, de alguns textos. Os documentos centrais para a elaboração desse artigo foram extraídos da pesquisa elaborada pelo CETIC-BR, chama-se TIC Kids Online, né? Ela foi essencial, essa pesquisa, a gente fez um levantamento de várias pesquisas realizadas desde 2012 até então, e a partir desses dados, empreendemos uma análise descritiva e exploratória sobre algumas informações que eu acho que são muito importantes para a gente refletir sobre esse processo educativo que ele tem se associado, que ele associa-se, né, a esses novos formatos, viabilidades, e usando as tecnologias digitais. Então, é indispensável a gente pensar que é um processo inevitável, né? Essa habilidade da gente explorar a educação básica, tanto o ensino fundamental como médio, o potencial das interatividades bidirecionais das TDICs, né? Então é um processo irrefreável. Na sociedade, a gente chama de sociedade em redes. É o que a gente coloca no texto, abre aspas, a reconfiguração do campo do possível. Então, o problema é pensar isso, e a nossa indagação é pensar essa questão, pensar toda essa situação, num país onde perpetuam-se inúmeros abismos sociais como o Brasil. Então nós temos separados diversos jovens e crianças em relação ao acesso a certas ferramentas, a certas plataformas, a uma boa conectividade, né? Então isso impacta diretamente no processo educativo, tá? Então a gente tem debatido isso, é um debate muito importante para um país tão desigual como o nosso. Para a gente ter uma ideia, 86% das crianças e adolescentes no Brasil são usuários de internet. Então, majoritariamente, os jovens usam internet no Brasil, tá? Então, isso equivale a aproximadamente 24,3 milhões de indivíduos conectados. Mas o mais curioso disso é que mesmo com essa ampla interatividade, essa ampla conectividade dos alunos, eles estão na rede, de cada 4 brasileiros, 1 nunca acessou a internet. E são dados de 2018, tá? Então, isso é muito importante. A primeira informação que a gente quer trazer para vocês é sobre a questão dos dispositivos utilizados por crianças e adolescentes no Brasil para acessar a internet. E essa tabela ela é muito interessante porque a gente pode notar o seguinte, 2 informações fundamentais, dentre outras. Primeiro, os jovens das classes A e B, eles acessam a internet por meio de outras ferramentas, por meio de outros dispositivos que não somente o celular, tá? Usam computador de mesa, usam computador portátil. Em compensação, os jovens da classe D e E no Brasil, eles usam muito pouco computador de mesa e computador portátil. O que eles usam mesmo para acessar a internet é o telefone celular. Isso tem impacto direto na educação? Claro, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. O segundo dado que a gente quer trazer para vocês, que a gente acha que é interessante, é o gráfico de um corte temporal de 2012 até 2018, né, sobre a trajetória de utilização de dispositivos para acesso à internet. Então tem crescido vertiginosamente o uso do celular como o dispositivo primordial, o dispositivo central para jovens e crianças acessarem a internet, tá? Em compensação, o número de dispositivos como computador de mesa e computador portátil e tablets, eles têm caído desde 2013. E aí tem se mantido estável de 2016 até 2018.
Mas nota-se que em 2018, basicamente, o dispositivo central que o jovem utiliza para acessar a internet é o smartphone, é o telefone celular, tá? E aí vem aquela indagação, se o jovem usa o telefone celular, ele necessariamente ele usa tão somente para acessar redes sociais, porque é uma limitação do celular, né? O celular muitas vezes é um celular compartilhado e o relatório TDIC mostra que esse celular ele é compartilhado às vezes com 2, 3 pessoas numa mesma casa, dependendo da classe social. Em várias famílias do Brasil, das classes D e E, um celular ele é dividido por 3, 4, 5 pessoas na mesma casa, tá? Isso tem um impacto na educação? Com certeza, porque várias das ferramentas que estão disponíveis hoje para serem acessadas nesses ambientes virtuais de aprendizagem, eles envolvem também você ter acesso ao melhor aproveitamento dos recursos. Falando em miúdos, é muito mais proveitoso você elaborar uma tarefa, responder um questionário, assistir um vídeo num tablet, num notebook e num computador ou num computador portátil do que numa telinha de celular, que muitas vezes é reduzida, a tela é limitada, com recursos limitados, tá? Fora a questão da conectividade. O relatório também mostra que as classes A e B, elas têm uma melhor conectividade do que as classes C, D e E. E isso, a velocidade de transmissão dos dados, ele também afeta a possibilidade de você acessar diferentes recursos. Tem recursos que, dependendo do tipo de conexão que você tem, um 3G, por exemplo, no celular, você não consegue abrir, fica muito pesado. Um vídeo do YouTube, né, que em média tem 300 MB, 400 MB, como é que você abre um vídeo do YouTube tendo uma conexão limitada? E além disso, os jovens no Brasil, as crianças, eles usam majoritariamente a internet, ok, para acessar a rede social. Sim, mas também usam para pesquisar na internet e fazer trabalhos escolares. 74% das crianças e jovens e adolescentes do Brasil usam a internet para fazer trabalho escolar. Então cai por terra aquela noção de que o jovem, ele tendo acesso à internet, ele se preocupa muito mais com o uso de redes sociais e para fazer outras coisas. Não, os jovens se interessam por utilizar a rede social para fazer seus trabalhos escolares, para complementar os seus estudos. Isso é muito importante, tá? E se a gente olhar nesse gráfico 3, ele também é muito interessante porque ele mostra os dispositivos, tipos de conexão e atividades escolares realizadas de acordo com a classe social. O mais interessante nesse gráfico, e eu acho que a gente pode tirar várias interpretações dele, né, é que, independentemente da classe social, o uso da internet para fazer trabalhos escolares é uma constante. Então mostra o quê? Que não é tão somente aquele discurso da força de vontade de você querer aprimorar, querer crescer por conta própria. O discurso da meritocracia ele cai um pouco por terra, porque os jovens de diferentes classes sociais eles têm interesse em acessar a internet. O problema, na verdade, é que há uma limitação material quanto a isso. Se você vê, por exemplo, a conexão em banda larga, as classes A e B elas são muito bem fartas desse tipo de conexão. Em compensação, as classes C e principalmente as classes D e E têm uma baixa conectividade, ou seja, é uma conexão muito ruim. Assim como, por exemplo, você acessar um computador de mesa em casa e você ter um notebook em casa. Então, o que a gente nota nesse gráfico, dentre outras informações, é que os jovens das classes A e B, eles têm várias possibilidades de melhor aproveitar essas ferramentas de tecnologia, informação e comunicação. E o que é pior, como eles têm mais possibilidades, eles têm mais chances, por exemplo, de aproveitar esse ambiente educacional que está aí. Então não dá para se debater a implementação de novas ferramentas, novas tecnologias, relativizar como é que funcionaria uma dinamização melhor entre o ensino presencial e o ensino à distância, se a gente não falar de políticas públicas que dê acesso aos jovens das classes, principalmente C, D e E, a esses recursos, a esses dispositivos, a possibilidade de você melhor aproveitar os seus estudos, tá? E o mais interessante é que se a gente faz uma análise estatística, né, do uso da internet para realizar trabalho escolar e da utilização de notebook, laptop, né, e netbook, nota-se que cresceu o número de jovens que usam internet para fazer trabalhos escolares. Em compensação, caiu o número de jovens, principalmente das classes D e E, que utilizam notebook, laptop e netbook. Então a gente pode pensar assim, independentemente da ferramenta que o jovem tem acesso, ele vai acessar porque ele tem interesse próprio, ele tem vontade própria de poder acessar a internet. Se a gente olhar essa análise estatística crua e fria, a gente pode cair numa cilada.
Olhe, por exemplo, essa relação dos dois eixos. O coeficiente de correlação entre as duas variáveis sinaliza para uma correlação negativa, tá? Mas isso daí pode ser muito perigoso, porque há uma tendência estatística tendenciosa nisso e perigosa. Ora, não necessariamente o crescimento do acesso a netbooks, do acesso a notebooks e do acesso a PC tem a ver com o aproveitamento dos jovens da internet para a utilização de trabalhos escolares. É um dado estatístico falacioso, tendencioso. Isso não tem nada a ver. Exatamente por quê? Porque se a gente for pegar nu e cru, a maioria dos jovens tem acessado a internet por meio do celular. Mas não significa que você ter mais acesso à internet sinaliza que você tem melhores possibilidades de aproveitar a internet. Tá? Esse é um debate que deve ser muito feito. É um debate muito interessante. A gente trouxe uma síntese para vocês aqui, porque há esses desafios presentes, né, sobre a consolidação desse ensino híbrido, né, dentro do esforço do fortalecimento dessa modalidade, através da configuração de caminhos na construção de uma teoria e prática educativa pela praxis pedagógico-social. Mas, inevitavelmente, e a gente faz esse alerta, e o nosso trabalho ele também tem essa função, do fomento a políticas públicas que promovam a integração de crianças no universo de acesso a ferramentas de multimídia. Tá? Tem um relatório recente, publicado pelo Tribunal de Contas da União, ele foi publicado em 2016, que mostram que as políticas públicas de inclusão digital no Brasil, elas ainda são muito espaçadas, elas têm pouco diálogo entre si, dependendo da região, dependendo do município. Não há, de fato, uma política pública efetiva, grande sendo feita nos últimos 10 anos, que se preocupe em incluir digitalmente esses jovens, essas crianças, para eles poderem aproveitar de maneira mais horizontalizada todos os recursos educacionais que essas novas ferramentas, tecnologias de informação e comunicação, elas podem nos possibilitar. Nosso trabalho está disponível na plataforma e eu espero que vocês leiam o trabalho. Ele é um resumo expandido, a gente está elaborando um artigo completo, mas a gente está aberto sempre para o debate. Obrigado, um abraço.